Welcome, bem-vindos, bem-vindos. Hoje é um enorme prazer apresentar vocês ao nosso diretor do Centro de Cidades Sustentáveis, Ani Dasgupta, que vai liderar o nosso webinar. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, Ani. Muito obrigado, Cláudia, e boas-vindas a todos que estão aqui. É muito legal, muito bacana ver pessoas do mundo todo participando desse esforço. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Agora nós estamos iniciando o terceiro webinar da nossa série de webinars do Desafio Visão Zero. Então, criando um sistema de mobilidade seguro para as crianças. É muito fantástico participar disso, é um assunto muito caro para mim. Então, como a Cláudia já mencionou, eu sou líder do trabalho da WRI nesse sentido. E, Wes, será que a gente pode ir para o próximo slide? Então, para o nosso webinar hoje é o seguinte, como vocês podem ver, a nossa agenda, nós temos um painel de especialistas falando sobre crianças e segurança viária. E nós vamos apresentar os panelistas. Nós temos também um discurso especial em vídeo da Zoleka Mandela, embaixadora global na África do Sul. Então, com isso, Wes, vamos ao próximo slide. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas a todos os participantes desse programa. Sabe, nós sabemos que essa crise é uma crise de saúde pública, até de desemprego, econômica, mas as cidades estão sofrendo em várias formas, não apenas ter que lidar com a crise, a Covid-19, mas também a arrecadação de receita por parte dos governos municipais. No meio dessa crise, todos vocês priorizaram a segurança e segurança das crianças e participando nisso tudo. Então, realmente, eu sou muito inspirado pela dedicação, pelo empenho de vocês. Muito obrigado a todos vocês, todas as cidades que estão aqui. Boas-vindas. E eu espero que vocês continuem apaixonados por este assunto, participando desse grande movimento mundial. Essa iniciativa, na verdade, é uma parceria, uma colaboração entre várias organizações de diferentes tipos, sabe? Vocês podem ver aqui todas elas, mas inclui até umas organizações financeiras importantes, como o Banco Mundial, o BID, UK Aid do Reino Unido, mas também Towards Zero Foundation. Então, é uma colaboração entre muitos organismos e nós somos privilegiados de poder participar disso tudo. E eu também quero agradecer os nossos 3 parceiros e patrocinadores, 3M, PTV Group e Volvo Group. Eu só queria salientar que eles já são parceiros nossos nessa jornada, não só nessa iniciativa, mas outras iniciativas, e fazem parte dessa grande comunidade. Muito obrigado mais uma vez aos 3 patrocinadores que estão nos apoiando. Fantástico. Então, eu quero dedicar só um minuto para falar por que a segurança das crianças é um ponto tão fundamental. A primeira parte disso é meio óbvia, Quer dizer, as crianças são, de uma certa forma, os mais vulneráveis da sociedade, Os cuidados, a proteção das crianças é muito importante, A parte mais preciosa da nossa sociedade. Então, se você parar para pensar, se as crianças estão seguras, que são as mais vulneráveis numa cidade, então todos estão seguros, Isso é uma coisa até meio óbvia. Se você proteger os mais vulneráveis, aí a cidade é mais segura como um todo, para todos. Então, com certeza, isso é meio óbvio, é um ponto de partida. Mas tem uma outra parte disso, sabe? Que complementa esse ponto muito óbvio de proteger os mais vulneráveis. Então, como nós podemos ver, as crianças podem até se tornar um indicador, Porque as crianças nas cidades
também são um sinal de uma cidade pujante, uma cidade que está se desenvolvendo, crescendo, né? Então, 10 segundos, fechem os olhos, por favor. Eu não consigo ver os seus olhos, mas vamos supor que todos vocês estão de olhos fechados. Vamos imaginar uma cidade, a sua cidade, uma cidade que você viu no filme, uma cidade que você quer conhecer, uma cidade que você já conheceu. Se você fechar os olhos durante 10 segundos e parar para pensar sobre essa cidade, qual é a imagem que vem à sua mente da cidade que você gosta, que você ama? My guess Eu suponho que a imagem na sua cabeça da cidade que você gosta you find e que você uma cidade que você queira participar, que você queira viver, deve ter muitas pessoas, pessoas andando, sentados em cafés, correndo no parque e crianças, né? Sem dúvida. Então, se nós podemos construir cidades bem-sucedidas e tem pessoas seguras e felizes andando com as suas famílias, com seus filhos, a cidade não é simplesmente um lugar para a gente viver e trabalhar, claro, é isso. Mas as cidades, as boas cidades, as bem-sucedidas, as cidades que nós conhecemos, precisam ser um lugar onde nós não apenas trabalhamos e vivemos, mas nós queremos viver lá, nós queremos criar uma família, nós queremos estar lá, né? Esse é um lugar que nós desejamos fazer parte, né? Para que seja desejável, nós temos que criar cidades, espaços onde as pessoas se sentem seguras, né, para ter as suas famílias, os seus filhos. No ano passado, Wes, nós temos uma competição entre as cidades sobre mudanças nas transformações nas cidades. E nós teremos um concurso esse ano. Tivemos 200 cidades candidatas o ano passado. Cidades na China, cidades da América Latina. E esse slide que vocês estão vendo é uma pequena ONG da Tanzânia, na África, chamada SASAI, que ganhou o prêmio. Eles ganharam o prêmio entre de outros concorrentes, porque os jurados, né, foi um jurado, uma banca de jurados internacionais, eles foram muito inovadores, utilizando dados, se concentrando nas crianças indo a pé até a escola. Por que eles ganharam? Claro, por causa da inovação, mas os jurados sentiram que se esse exemplo simples, e eles utilizaram poucos fundos para fazer isso, então eles pensaram, se a gente pode começar a trabalhar nas cidades com as crianças de baixo para cima, nós teremos cidades melhores. Então, este é um exemplo, tá? Porque se concentrar na segurança das crianças não é só isso, é o modo de impactar a cidade como um todo. E que tipo de cidade isso vai criar? A nossa equipe nos concentramos muito nisso tudo com os nossos parceiros, pensando o que estamos aprendendo com essas experiências mundiais? O que é que torna uma cidade mais segura, mais amigável para as crianças? E concluíram, chegaram a 6 pontos. São como se fossem ingredientes. Tá? Se você estiver cozinhando, esses são os ingredientes para fazer a receita de uma cidade mais segura ou mais amigável para as crianças. Claro, a receita em si vai ser diferente para cada lugar, né, dependendo das suas especificidades. Uma coisa são áreas verdes acessíveis, infraestrutura segura para bicicleta e caminhada, zonas de baixa velocidade, ruas fechadas para carros, e isso está crescendo cada vez mais, zonas escolares seguras, tá? Como o exemplo da Sassai, e zonas de ar limpo, onde as crianças possam brincar e com menos poluição. Londres, por exemplo, está trabalhando muito bem nesse sentido. Então, a nossa equipe pensou que esses são os ingredientes centrais e nós gostaríamos de ouvir dos nossos especialistas, dos nossos painelistas e de vocês também, né, se vocês concordam com esses ingredientes aqui. Então, a crise da Covid-19 abriu algumas janelas de oportunidade, né? Claro, é uma crise terrível de segurança pública, já há 7 meses, eu acho, né? De saúde pública, econômica, mas abriu algumas janelas políticas no mundo todo para ter uma mudança. Então, no mundo todo, as pessoas estão aproveitando dessa oportunidade
para realmente começar a repensar as cidades, as ruas, as nossas vias, para que sejam mais seguras, para que a gente possa andar de bicicleta e a pé. E a parte mais importante, isso não só está acontecendo em grandes cidades como Londres, Paris, mas também em Bogotá, cidades no Brasil, cidades na Índia. E eu tenho certeza que está acontecendo nas suas cidades, e nós gostaríamos de ouvir as suas iniciativas, né? O que vocês estão fazendo e como nós podemos fazer com que isso tudo seja permanente. Eu acho que essa crise em particular criou algumas oportunidades para repensar como nós podemos obter um maior progresso e tornar as nossas vias mais seguras, principalmente para as crianças. Eu quero deixar vocês com este artigo do New York Times, que isso é forte porque o New York Times é um grande jornal, e aqui é o East Side Highway, que é um corredor que movimenta o trânsito em Nova York. E o New York Times diz que agora é a hora, né, de termos uma visão ousada. Como que nós podemos repensar? Né? Então, eles estão começando a repensar as coisas de Nova York, como nós podemos fazer os espaços mais seguros para todos. Eu estou compartilhando essa ideia com vocês, porque à medida que vocês vão vindo dos nossos panelistas aqui, vocês vão ver como esse assunto é tão central no sucesso de uma cidade. Tá certo? Então, eu quero apresentar o nosso painel de especialistas. Mas antes disso, como nós temos algumas pessoas que chegaram desde que eu estou falando, eu quero lembrar a todos, por favor, nós queremos que seja um webinar interativo. Então, por favor, use a função todos os participantes no chat para mandar as suas perguntas, tá? Então, mande as suas perguntas, seus comentários para todos os participantes, tá certo? Então, com isso, eu quero apresentar para vocês alguns dos nossos panelistas, o nosso moderador, Avi Silverman, que é um parceiro, um amigo, que já trabalha conosco há muitos anos, é diretor adjunto da Fundação FIA, no Reino Unido, já trabalhou no Unicef, um líder. Então, Avi, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado a toda a equipe da WRI. É um enorme prazer estar aqui hoje. Como a Annie disse, eu sou diretor adjunto da Fundação FIA. Então, eu não vou falar muito ao meu respeito, mas uma coisa que eu tenho muito orgulho trabalhando com a FIA Foundation, já de trabalhar muitos anos, e nós trabalhamos muito pelo mundo afora, principalmente na América Latina, ligando o trabalho prático que muitos de vocês estão desenvolvendo com a advocacy mundial, né, para mudar a pauta mundial. Então, a nossa missão é trabalhar com outros doadores e outras instituições para propor soluções e aumentar a escala de muitas soluções, para criar um verdadeiro impacto, principalmente para as crianças. E, principalmente, como a Annie salientou, nós temos uma grande prioridade concentrada nas crianças. Então, road safety and the Sustainable Development Goals, and really engaging with the likes of UNICEF and other. Trabalhando com a UNICEF e outras instituições-chave, né, para avançarmos mais nessa pauta tão importante. Então, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Avi. Então, nossa próxima panelista, Natalie Drazen. Seja bem-vinda, diretora do Escritório da América do Norte e representante para as Nações Unidas da Fundação FIA. Olá, muito obrigado pela apresentação. Então, agora eu não preciso dizer o que a Fundação faz, né? A Avi é muito modesto sobre esse papel que ele desempenha. Então, obrigado, Avi, por todo o seu trabalho. Para falar um pouco a meu respeito, eu trabalho com as atividades da Fundação nas Américas, eu ajudo a avançar soluções dos espaços urbanos no mundo todo. Algumas coisas que me orgulharam muito é estabelecer visão zero para a juventude
aqui nos Estados Unidos, que decolou e agora está acontecendo na cidade do México, Bogotá e na Índia também, graças à WRI. Então, realmente, é uma iniciativa global que eu espero que vocês possam considerar para as suas próprias cidades. Uma outra coisa recente é uma caixa de ferramentas para análise de trânsito, e a ideia é que a gente não precisa esperar para acontecerem as lesões e os óbitos. Podemos avaliar o comportamento e abordar comportamento arriscado antes de termos as tragédias. Outra coisa que vale a pena ver é isso aí, e depois vocês vão ouvir falar com a NACTO. Eu ajudei a desenvolver o guia Vias para as Crianças. Ruas para as Crianças. Um ótimo recurso para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por tudo que vocês estão fazendo em suas cidades e serem flexíveis nessa pandemia e se adaptando o tempo todo. Muito obrigado, WRI, pelo convite. Tá certo? Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigado por essa parceria e colaboração de muito tempo, não. Muito tempo que nós estamos agora. Agora, o próximo panelista, Lars Ekman. Muito obrigado, Lars, de estar aqui conosco. Nós sabemos que a Suécia é uma referência, né? Especialista em segurança viária, da Autoridade Sueca de Transporte. Então, por favor, Lars. Muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui entre vocês e até fascinante conhecer tantos países num momento tão curto de tempo. Eu sou Lars Ekman, trabalho na Autoridade Sueca de Transporte, tentando implementar a Visão Zero de uma forma muito prática nas vias suecas. Já trabalhei muito também na Academia Visão Zero, onde nós apoiamos o resto do mundo em relação ao arcabouço intelectual para o bom trabalho de segurança viária, né, com a abordagem Visão Zero. Enfim, falando sobre a academia, então eu já trabalhei muito como pesquisador, eu obtive meu PhD uns 25, 26 anos atrás, nos usuários mais vulneráveis. Então, eu acho que é muito interessante termos atividades baseadas em evidências, pesquisa e conhecimento. Não é apenas, sabe, uma ideia legal, bacana. São fatos reais que nós podemos utilizar e devemos utilizar para termos fatalidade zero. Tá certo? Muito obrigado, Lars. É muito importante trabalharmos com evidências, né, com números, com dados. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por estar aqui conosco. E agora nós temos a Annie Payton. Olá, Annie. Associada sênior do programa da NACTO, Global Design in Cities Initiative. Nós trabalhamos bastante com a NACTO. A NACTO faz coisas fantásticas, Annie. Olá, todo mundo. Eu sou a Annie Payton. Eu trabalho com a NACTO, Global Design in Cities Initiative, que é uma ONG em Nova York para melhorar as cidades para as pessoas, se concentrando no design urbano. Trabalho também com um programa para crianças e juventude. Nós lançamos um novo guia, tá, para estratégias de design, programas e políticas públicas que são boas para a juventude e outros usuários, e também a integração de redesenhar as ruas para a segurança, mas também que seja um local lúdico, onde as crianças possam continuar brincando, né? Então, nós acreditamos que isso é muito importante. O que é bom para as crianças é bom para o resto da população. Muito obrigado. Obrigado, Annie. Você se concentra muito, né, na felicidade de tudo isso. Eu acho isso fantástico. Muito legal. Muito obrigado por estar aqui conosco. A nossa última panelista é... aí está ela, Maria Fernanda Bongol. Nós chamamos ela de Annie, fundadora e presidente da Fundação Gonzalo Rodrigues, no Uruguai. Muito obrigada. Olá, toda a América Latina. Claro, eu vou falar em inglês. Nós temos ótima interpretação simultânea para o português e espanhol. Eu sou a presidente fundadora da Fundação Gonzalo Rodrigues, uma ONG para melhorar a vida das crianças já há 20 anos. E os últimos 13 anos, nós nos concentramos em segurança viária para as crianças. Nós nos tornamos parceiros da FIA Foundation, então o nosso objetivo é levar a toda a América Latina ferramentas, capacitação,
assistência técnica, especialistas, tudo que nós vemos em outras regiões, em outros países, compartilhar tudo isso nos países, nas cidades da América Latina. Trabalhamos com governos em vários países latino-americanos e eu estou muito feliz de poder compartilhar toda a nossa experiência em algumas cidades da América Latina e mostrar por que é tão interessante, estratégico, tão inteligente começar a trabalhar com as crianças para realizar uma grande mudança na segurança viária de modo geral. Muito obrigado, Nani. Está fazendo um trabalho simplesmente fantástico nesse sentido. Muito obrigado. Agora, passando a palavra a Avi, nós temos também o enorme prazer, nós temos a Zuleika. Eu estou vendo aqui no chat, eu não sei se ela se conectou aqui ao webinar, mas enfim, vamos assistir o vídeo, mas ela tem uma mensagem para todos nós, a Zuleika Mandela, que é embaixadora global da Iniciativa de Saúde Infantil na África do Sul. É um enorme privilégio, nós tivemos ela na nossa reunião anual conosco, ela nos inspirou muito com as suas palavras. Mas, enfim, eu quero passar a palavra para você, Avi, para apresentar a Zuleika e o vídeo. Muito obrigado, Avi. Obrigado. Sim, eu acredito que a Zuleika está aqui no Zoom conosco, tá? Então, sem causar confusões, mas um vídeo que ela preparou para esta sessão, nós vamos veicular daqui a pouco, tá? E ela vai se ouvir, que eu acho que vai ser uma experiência interessante para ela. Mas, enfim, só para dizer, Zuleika tem sido uma enorme parceira, uma embaixadora global, né, de segurança viária. E vocês devem conhecer a história, mas ela perdeu a sua filha, a Nani Mandela, quando ela tinha 13 anos de idade. Foi atropelada numa rua em Joanesburgo. E foi uma história muito, muito triste, né? Mas o que tem sido incrível é como a Zuleika tornou essa tragédia numa campanha tão positiva, tão importante. Eu sei que é muito difícil, muito doloroso fazer isso, mas ela está conseguindo fazer isso. Até hoje eu não sei como é que ela consegue, onde ela encontra as forças, mas ela tem desempenhado uma campanha mundial, ela realmente está atuando em todos os níveis, desde presidentes, presidentes de organismos internacionais, prefeitos, líderes comunitários, no mundo todo. Na África do Sul, ela está procurando tornar as vias mais seguras para as crianças e jovens em todos os lugares. E ela tem obtido resultados fantásticos, tá certo? É uma grande honra poder trabalhar com a Zuleika e para ela continuar esse legado dos seus avós, de Nelson e Winnie Mandela. E realmente falar em nome deles, né, abordar as mudanças que nós temos hoje em dia em nossas cidades. Mas, enfim, eu vou parar por aqui e daqui a pouco nós vamos assistir o vídeo preparado pela Zuleika Mandela. Muito obrigada a WRI pelo convite de poder contribuir a este webinar. É uma grande honra de ter sido convidada pela WRI e de participar como jurada. Depois das nossas campanhas, nós temos um olhar crítico sobre as nossas cidades. Então, é muito importante fazer tudo isso, mas precisamos analisar o progresso alcançado até agora. E precisamos celebrar as boas práticas. É por isso que o desafio Visão Zero é tão fundamental. Eu queria falar em nome das famílias no mundo todo. Como mãe, eu posso lhes dizer como é importante manter os nossos filhos seguros. A minha filha foi atropelada numa rua em Joanesburgo. No mundo todo, centenas e milhares de crianças são lesionadas ou morrem por conta do trânsito. Eu não quero que nenhuma família sofra como a minha sofreu. E não precisam sofrer. Nós podemos salvar vidas. Visão Zero é uma abordagem que nós sabemos que funciona. É entendendo que as fatalidades são inaceitáveis e são preveníveis.
Sempre haverá erro humano, mas precisamos assegurar que as pessoas não sejam punidas com suas vidas. As nossas vias podem e devem ser mais seguras. E nós temos as soluções. As cidades participando do desafio Visão Zero estão liderando este caminho. Já houve um trabalho fantástico feito na América Latina. E vocês estão continuando a salvar vidas. E isso pode motivar muitos países como o meu e outros países no resto do mundo. Nessa iniciativa de saúde infantil, nós trabalhamos muito com a América Latina e com o resto do mundo para salvar mais vidas. Nós apoiamos soluções como elas que eu já vi no início desse ano em Gana. Eu vi em primeira mão como o nosso grande parceiro, a ONG Ement, desenvolveu toda uma infraestrutura da jornada para a escola. Pode ser tão fácil como um passeio mais seguro. Uma lição que eu aprendi é que diminuindo a velocidade é prioridade número 1. Não é negociável. Nós precisamos ver isso em todos os lugares do mundo. Nós sabemos que é possível e nós estamos muito empolgados para poder trabalhar com a WRI e todos os nossos parceiros para criar mais força. Então, mantenham esse ótimo trabalho continuando e vamos manter a Visão Zero uma realidade em todos os lugares do mundo. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Zoleca, por este excelente vídeo. Muito poderoso, né? Realmente tem tudo a ver com os propósitos do desafio Visão Zero. E agora eu tenho um enorme prazer de passar a palavra a Natalie Drazen, da FIA Foundation, que tem feito um trabalho fantástico, tá? Com as diretrizes para a reabertura das escolas. Então, ela vai contar sobre isso. É muito importante, principalmente nessa situação atual, né? Mostrando quais são as oportunidades nessa situação atual da COVID-19. Então, eu passo a palavra a Natalie Drazen. Muito obrigada, Avi. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Então, só para vocês terem um pouco de contexto, nós tivemos essa iniciativa na FAE, o que a WRI, Fundação Rodrigues e NACTO também participam, então é muito bacana poder participar disso tudo hoje e ter vocês aqui nesse webinar. Eu vou falar rapidamente para vocês sobre a nossa abordagem. E, basicamente, o que estamos vendo aqui é uma lacuna que nós não pensamos quando pensamos em reabrir as escolas. Não é mantendo a segurança das crianças só na escola, é em toda a jornada até a escola. Então, nós criamos Guidance junto com o Unicef e são 10 ações-chave, certo? Então, o alicerce de tudo isso sistemas seguros, porque o que estamos tentando construir aqui é uma oportunidade, né? É a parte positiva da pandemia para poder acelerar muitas iniciativas para pedestres e ciclistas que vocês já estão fazendo a nível municipal e as medidas que vão ter benefícios em dobro, prevenir Covid-19 e também prevenir lesões e óbitos no trânsito, que estão matando as nossas crianças. Então, antes de entrar nisso tudo, eu só queria dizer que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui hoje, principalmente vocês, onde as suas escolas reabriram, devem ter exemplos de como manter as crianças seguras no caminho até a escola. Então, por favor, compartilhem conosco, tá? Então, nós criamos um banco de dados online, onde você pode compartilhar os seus exemplos. É fácil compartilhar, como vocês podem ver aqui. Se não for fácil, vocês podem me dizer o que está acontecendo. É tudo adaptável. E aqui está o nosso site. Então, compartilhem conosco, nos ajudem a alimentar esse banco de dados. Vamos contribuir. Tá? Agora, eu vou rapidamente passar por algumas áreas desse guia que eu acho que vai ser interessante para vocês, tá? Quando a gente pensa em manter a segurança das crianças na volta às aulas. A primeira coisa é priorizar transporte ativo não motorizado para apoiar o distanciamento físico. Vejam esse exemplo da NACTO em Bogotá.
pré-pandemia, mas vejam todo o espaço que nós temos aí para as crianças e os seus cuidadores, né? Porque fecharam essa rua na frente da escola. Percebam como isso também pode ajudar a desacelerar o trânsito ao redor da escola. Isso é uma coisa que vocês verão muito no guia Designing Streets for Kids. Tá? E é um ótimo recurso, uma ótima ferramenta que está no site da NACTO. Agora, outra forma, né, de fechar as ruas, como podemos ver aqui, eles fecharam toda a rua, uma parte, ou até uma faixa, e às vezes só em alguns horários do dia, não precisa ser o dia todo. O sucesso é isso aqui, né? A gente sempre tem que medir o sucesso, então uma coisa que é interessante para a gente medir. Agora, claro, a gente não pode esperar que as crianças caminhem ou levem suas bicicletas para a escola se não for seguro. Então, estamos diminuindo a velocidade a 30 km por hora, que é uma das melhores práticas que vem da OMS. Adoro o que estão fazendo no Vietnã. Eles têm uma iniciativa de redução da velocidade de volta às aulas, lembrando as pessoas sobre o limite de velocidade e até aplicando multas, né, ações. Agora, a melhor forma, realmente, como vocês sabem, para diminuir a velocidade é através de infraestrutura que força as pessoas a desacelerarem. E a IPAC tem um ótimo aplicativo que vocês podem baixar e utilizar para fazer exatamente isso. E outra forma de separar as crianças do trânsito utilizando um ônibus designado, onde um adulto ajuda as crianças. É uma imagem da China, mas isso está acontecendo no mundo todo. Bogotá, antes da pandemia, fizeram um programa desse, que a WRI participou, e adaptaram isso agora para a pandemia. Ou seja, as crianças podem ir com muita segurança para a escola. O desafio India Cycles for Change, da ITDP, nós temos que aumentar a nossa infraestrutura cicloviária nesse sentido e sugerem essas iniciativas para as cidades. Mas, na verdade, aqui eles estão dizendo que essas mudanças temporárias precisam se tornar permanentes e isso é uma coisa que a gente tem que lutar. E todos os nossos parceiros vão lhes dizer que você não pode subestimar a importância da participação das crianças e utilizando tinta. Né? Então, Visão Zero para a Juventude na Cidade do México, nós trabalhamos junto com as crianças e a comunidade, com os jovens, junto com muita tinta e ajudamos a pintar, né, os cruzamentos e tudo mais. E tem um impacto maior do que segurança viária. Essa jovem se sentiu empoderada, né, porque ela ajudou. Eu fiz isso. Então, essa é uma mudança para o resto da vida. Então, vamos envolver as crianças, vamos envolver os jovens. O que eles querem, afinal? Agora, claro, é um ótimo momento para ajudar os alunos a utilizar as suas bicicletas ou patinetes com protocolos seguros. Aqui, uma escolinha de bicicleta em Bogotá, um ótimo momento para ensinar as crianças. Aqui, Etiópia, convertendo estacionamentos num lugar onde as crianças podem aprender e praticar andar de bicicleta. Claro, as bicicletas precisam estar disponíveis, por isso que o Cycles for Change Challenge incentiva o aluguel de bicicletas. Agora, uma coisa que nós precisamos nos concentrar é reduzir o vetor em si, ou seja, reduzir o uso do veículo particular. Então, isso é fundamental. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque o que nós não podemos fazer agora é seguir as dicas do prefeito de Nova York, que diz, todo mundo deve levar seus filhos para a escola de carro. Sim, esse não é o momento para falar nisso. Seria uma crise enorme. Então, nós temos que reduzir o uso dos veículos particulares. Uma forma de fazer isso é através de um sistema de caronas, por exemplo, né? Um veículo compartilhado com outras pessoas. E outra forma é esses locais remotos para deixar
e pegar os seus filhos. É um local onde você deixa os seus filhos ali na escola, ou você vem pegar os seus filhos, e daí eles vão dali para a escola. Isso também é importante para reduzir poluição do ar, porque nós sabemos que a poluição do ar está ligada também à gravidade dos sintomas da Covid-19. Agora, é claro, reduzindo o uso dos carros significa também promover o transporte coletivo. Em muitos países, as motocicletas são isso. Então, uma forma de fazer isso, vocês vão ver o que fizeram no Vietnã, eles pintaram um pequeno estacionamento, vagas para as motocicletas estacionarem e fora das calçadas. A gente não pode ter motos nas calçadas, né? Então, é ótimo também, é um momento para a gente incentivar o uso do capacete. E vocês podem ver como o Vietnã está lidando com isso vocês podem ver no nosso site. E também é uma boa época de pensar nos benefícios de a redução do assédio, né, no transporte público. Então, isso pode ajudar a reduzir os níveis de assédio. A gente tem que pedir para as populações como é que elas se sentem em relação a isso, como é que está indo, o que elas precisam, né? Então, isso é muito importante para a gente se conectar com as pessoas que utilizam transporte em massa, e nós sabemos que muitas pessoas não querem utilizar, mas nós estamos vendo que não houve surtos de Covid ligado ao uso do transporte em massa. Isso é muito importante a gente manter em mente. Agora, claro, a gente tem que sustentar essas mudanças a longo prazo. Eu adoro o que o WRI na Etiópia está fazendo. Estão revisando o seu plano. Então, estão priorizando as áreas de alto risco e reconhecendo que as cidades estão com problemas orçamentários. A gente tem que utilizar diferentes abordagens para lidar com isso tudo. E coletando dados também. E é isso que seria interessante vocês fazerem, coletar os dados sobre tudo isso, diminuindo a poluição do ar, diminuindo as lesões e os óbitos no trânsito. E vejam tudo isso no nosso site. Aqui nós temos muitas sugestões de baixo custo, tá? Esse guia se concentra em sugestões de baixo custo. Então, por favor, compartilhem as suas experiências conosco, tá? Para a gente poder aprender uns com os outros. Muito obrigada. Muito obrigado, Nathalie. Eu sei que nos restam 45 minutos e a gente quer ter um debate no final, então é claro que a gente tem que andar para frente, tá bom? Então, Nani Rodrigues, presidente fundadora da Fundação Gonzalo Rodrigues, uma líder no Uruguai, em toda a América Latina, na verdade, sobre isso. Então, passamos a palavra a você. Tá certo, muito obrigada. Eu vou rapidamente por isso, tá? Para a gente poder ter tempo para as perguntas da plateia. Então, nós trabalhamos em muitos países da América Latina e nos deram uma oportunidade de ver que a maioria de nós nessa região, nós temos os mesmos problemas, na verdade, os mesmos desafios, né? E estamos no mesmo nível, mais ou menos, em termos de segurança viária para as crianças. É assim que nós começamos em 2007, em parceria com a FIA Foundation. Nessa época, nenhum país na América Latina tinha na sua legislação ninguém falava sobre segurança das crianças e dos jovens quando falavam sobre segurança viária. Então, nós decidimos iniciar num pequeno país, que é o Uruguai, 3 milhões de habitantes, e nós estudamos a estratégia, nós desenvolvemos um programa com base em diferentes casos da Europa, e quando nós implementamos, nós aprendemos uma lição importante, que nós temos que mudar muito, né? Porque no começo não funcionou muito bem. Nós desenvolvemos uma campanha excelente para a segurança viária, para promover o uso da cadeirinha, né, para as crianças nos veículos, mas quando nós nos aprofundamos com as comunidades, os pediatras, etc., o que eles acham, o que eles sabem a respeito, nós percebemos
E se nós lançarmos uma campanha, e se nós não alinhamos esses setores, como os pediatras, as escolas, o governo, os legisladores e tudo mais, aí a campanha não vai funcionar, né? Porque você pode veicular uma ótima mensagem, mas se os pediatras não estão alinhados com essa estratégia, você vai perder essa batalha. Então, uma das coisas que nós aprendemos é, primeiro, comece com o lugar mais fácil, com os veículos, e a gente vai ver isso no próximo slide. Então, o que nós fizemos na época? Nós suspendemos a campanha, não lançamos a campanha e tomamos 3 passos atrás. E começamos a fazer pesquisa, né, para entender o que as pessoas sabem sobre segurança das crianças, e depois começamos a fazer capacitação e treinamento e trabalho de advocacy com os políticos, e começamos a colocar isso na pauta política, e daí muito treinamento, muita capacitação sobre as consequências, as estratégias, por que é importante ter essa mudança, os tipos de lesões que as crianças sofrem quando elas não são transportadas na cadeirinha adequadamente. E depois de tudo isso, nós levamos 1 ano para lançar a campanha, tá certo? É claro que para fazer algo desse tipo, nós tínhamos que ter parceiros importantes, grandes organismos, como vocês podem ver, as logos aqui. Nós precisamos ter não apenas financiamento, mas recursos técnicos, apoio institucional. Para realizar uma mudança cultural, né, os políticos precisam de apoio da população. E para fazer isso, nós precisamos articular com organismos internacionais, regionais e nacionais. Próximo slide, por favor. Agora, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse processo todo é trabalhar com a mídia. Nós temos que treinar, capacitar os jornalistas, né, toda a mídia, exatamente no que nós queremos promover, se é a redução da velocidade, se é o uso de ônibus escolares. Nós temos que sempre trabalhar com a mídia, porque se isso não tiver na pauta da mídia, nós não teremos o apoio necessário, principalmente da população. Porque se as pessoas estão vendo essas coisas, elas vão começar a falar a respeito, né? E tudo vai ficar muito bem alinhado. Então, é fundamental sempre manter essa mensagem na pauta da mídia. E no ano todo, sempre falando sobre isso, porque a gente está lutando contra outras doenças, né, problemas econômicos, e agora, claro, com a Covid-19, a coisa ficou mais difícil. Então, nós precisamos realmente ter a segurança viária, principalmente em relação às crianças, na pauta. Quando nós falamos sobre crianças, é algo que as pessoas não conseguem resistir, né? E todos concordam em trabalhar ou se preocupar ou comunicar coisas que vão fazer com que a vida das crianças seja mais segura, seja melhor. Agora, quando nós começamos com veículos, porque começando com a segurança no veículo é a maneira mais fácil, né, de começar. Claro, nós temos outras áreas para trabalhar, como criança como pedestre, criança como ciclista, como passageiro, etc. Porque esse é um grande problema que nós temos em muitas cidades, e crianças sendo transportadas dentro de veículos. Então, abordando o assunto a partir daqui, nos deu a oportunidade de explicar coisas como forças, diferentes dispositivos de segurança, como cinto de segurança, a cadeirinha, capacete, responsabilidade, quer dizer, muitas coisas, né? E isso nos deu a oportunidade, né, de começar a capacitar a população. E trabalhando com as crianças, parece mais fácil trabalhar em outros aspectos, como alcoolemia, o uso de segurança pelos adultos. Nós sabemos que a segurança viária é um assunto muito, muito importante. Aí, eu queria mencionar algo especial aqui. Quando nós
trabalhamos em um determinado assunto, nós podemos fazer de uma forma mais branda ou podemos realmente nos aprofundar. Nós já vimos a legislação, a regulamentação de ônibus escolar é sempre pintar em amarelo uma coisa específica, o ônibus escolar, para ser bem visualizado, toda a sinalização, falando sobre os ônibus escolares, etc. Só isso. Mas a gente realmente não presta atenção nos assentos dentro do veículo, como vocês podem ver nessa imagem, né? Essa é a moda antiga e nós realizamos todo um estudo com engenheiros, nós estudamos em como fazer isso. Então, se você tiver um acidente, aí as crianças não vão se machucar. Então, se nós estamos falando das crianças, você tem que fazer isso de uma forma muito séria, né? Porque se nós temos um ônibus escolar que é muito bonito por fora, mas dentro não é seguro, e daí você tem 5, 10 crianças morrendo ou se machucando dentro daquele ônibus, toda a estratégia vai ir pelo ralo. Então, a gente tem que fazer coisas com responsabilidade, sempre baseado na regulamentação técnica, e precisamos levar isso muito a sério. Agora, uma coisa que nós vimos que é muito estratégico é trabalhar com as agências de segurança viária, começando com o Ministério do Transporte e depois o Departamento de Segurança Viária, trabalhar em todos os níveis. É a única forma que a gente pode ter um impacto a longo prazo. Tá? É a única forma, trabalhando em conjunto, tendo um diálogo, né, as ONGs, o setor privado e o poder público, todos trabalhando em conjunto. Então, outra coisa estratégica que vai ajudar são os acordos públicos aqui na Colômbia, né, os convênios, né? Esse é um convênio, um acordo com o Ministério do Transporte. Aqui nós temos o diretor do Departamento de Segurança Viária. E isso aqui é uma situação ganha-ganha para todos. Quando nós assinamos esse convênio, aí o governo recebe todo o apoio, né? Ou seja, eles vão ter que se concentrar nessa questão. E a população verá todo esse processo, né? Eles estão vendo um governo que é responsável e está tentando cuidar das crianças e das famílias. Então, eu acho que às vezes parece ser uma coisa burocrática, mas eu acho que é necessário, sabe? É uma coisa boa. E veicular na mídia, mostrar para as pessoas, desde o Ministério do Transporte, o presidente da nação, todos estão compromissados com uma cidade mais segura, principalmente para as nossas crianças. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês esses dados. Por exemplo, na Argentina, em uma das cidades, em Mendoza, nós trabalhamos com o prefeito para zonas escolares mais seguras. Em um ano, nós conseguimos um impacto em muitas crianças bem mais seguras, né? E 6.000 são os sistemas com a cadeirinha de segurança, onde os pais verificam tudo isso e fizemos isso em 7 a 10 anos. Então, se a gente trabalhar diretamente com uma ONG, de 1 para 1, vai levar tempo demais, sabe, anos demais, para realmente criar um impacto. Mas, por outro lado, é muito bom, sabe, se você trabalha a nível municipal, programas, políticas ou decisões que impactam toda a cidade, mas é muito bom ter alguns programas para entrar em contato com a comunidade. Ou seja, é como se fosse uma janela, né, com a realidade, onde você vê o cotidiano, o dia a dia, e você pode ajustar a sua estratégia, porque você está sempre em contato com pessoas reais na linha de frente. Então, eu acho que é muito estratégico, né, para tudo isso. É muito importante fazer pesquisa,
porque isso nos dá todo o contexto, todo o apoio para falar com a mídia e dizer, olha, estamos fazendo isso e como nós fizemos essa pesquisa, estes são os resultados. E tudo isso é muito importante. Então, essas campanhas são necessárias, pesquisa é necessária, alguns pequenos programas para entrar em contato direto com a população e estar na linha de frente. Mas também estratégias a nível nacional, ou municipal, ou até estadual, também é necessário. Então, é uma combinação de tudo isso. Esse é o equilíbrio que todos precisam atingir em suas cidades. Próximo. Bom, aqui é só uma reflexão. Eu sei que todos vocês concordam, mas cada vez que nós falamos que você precisa planejar uma estratégia, estabelecer objetivos e um calendário para chegar aos resultados que nós queremos em nosso plano, nós precisamos pensar, né? Temos que pensar como nós podemos perder quando nós temos uma lesão incapacitante numa criança ou uma família perde uma criança, quando uma criança morre, né? Esse é um impacto enorme em todos os sentidos, na família, naquela escola que aquela criança frequentava. E até para nós precisamos de jovens, que os jovens possam crescer com saúde para serem membros da sociedade, da nossa comunidade. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Eu estou batendo muito nessa tecla porque 10 anos atrás, essa palavra criança não aparecia na legislação de segurança viária. E a gente precisa disso. E nós precisamos colocar as crianças como prioridade na nossa legislação. Então, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, estou por aqui. Muito obrigado, Avi. Sim, muito obrigado, Nani. Olha, excelente, muita informação. E, claro, se alguém quiser saber como fazer essa mudança na realidade, fale com a Nani. A Nani sabe realmente disso. Agora, vamos ir para a nossa discussão agora. Eu tenho certeza que a gente terá mais tempo para falar sobre essas questões. Então, a primeira coisa, vocês podem ver no chat, nancy.com, nossa pesquisa. Então, o nosso colega vai explicar agora como participar. Muito obrigado, Avi. Muito obrigado a todos. Ótimas apresentações sobre esse assunto tão importante. Então, como eu estava escrevendo ali no chat, eu vou compartilhar a minha tela, tá? E parece que alguém já está respondendo. A gente já estamos recebendo algumas respostas. Então, como vocês podem ver aqui na tela, com o seu celular ou browser no seu computador, www.mente.com, utilize esse código que você está vendo assim, aqui na sua tela. E em relação à primeira pergunta, você pode escolher quantas opções você quiser. Quais ações de segurança viária com foco nas crianças existem na sua cidade? Tá? Limites de velocidade seguros no entorno de escolas, medidas de acalmamento de tráfego em frente às escolas, desenhos diferenciados ou travessias seguras em frente às escolas, zonas de baixa velocidade na região de escolas, programas que incentivam pedalar e caminhar para a escola, plano de segurança viária para crianças, campanhas educacionais sobre segurança viária de crianças ou nenhuma acima. Então, vamos dar mais uns 2 minutinhos
para vocês responderem a nossa pesquisa, a nossa enquete online. Eu acho que a gente já tem mais de 20 respostas, isso é ótimo. E daí depois vamos à próxima pergunta da nossa enquete. Eu só queria dizer, eu sei que depois a gente vai para a próxima pergunta, mas é interessante ver. Limite de velocidade seguro no entorno das escolas realmente parece ser a grande prioridade. Medidas de acalmamento de tráfego também. E essa é a discussão de hoje, né? Quer dizer, é muito bacana ver que as pessoas concordam com essas medidas, acham que elas são importantes. Verdade, parece que já temos 26 respostas. Então, vamos agora à próxima pergunta. Então, pergunta número 2 da nossa enquete. Sobre qual elemento do sistema de mobilidade seguro para crianças você mais gostaria de aprender? Né? Então, aqui você só pode responder até 3. Você só pode responder até 3 das possibilidades. Melhora da qualidade de infraestrutura para caminhada, ciclismo ao redor das escolas, desenhar e implementar medidas de acalmamento de tráfego no entorno de escolas, reduzir limites de velocidade no entorno das escolas, garantir velocidades operacionais seguras, como envolver crianças e famílias no planejamento de segurança viária, como auxiliar políticos e atores-chave para que melhore a segurança viária das crianças e como priorizar crianças no planejamento da segurança viária. Então, vamos aguardar mais respostas aí da nossa enquete. Muito obrigado. 25 respostas até agora. Mais um minutinho para a gente receber um pouco mais de respostas, se for possível. Bom, talvez eu possa apresentar o nosso panelista para a discussão agora, se for possível. Pode ser? Nós temos um ótimo painel. Eu sei que não nos resta muito tempo, mas enfim, depois a gente pode ir acompanhando as respostas. Vocês ouviram da Natalie Drazen, fazendo um ótimo trabalho, principalmente no contexto de Covid-19, e Lars Ekman, Autoridade Sueca de Transporte, ele é um especialista em segurança viária e também um líder mundial em Visão Zero e sistemas seguros, que eu tenho certeza que vai nos proporcionar com insights fantásticos. Nani Rodrigues, presidente fundadora da Fundación Gonzalo Rodríguez, e Annie Payton, associada sênior de programas da NACTO. E NACTO tem feito um trabalho fantástico em toda a América Latina. E é fantástico poder colaborar com a NACTO. Então, para avançarmos com essa discussão,
put their videos on for everybody. A first Uma primeira pergunta que chegou aqui e que eu queria ver com vocês. Diego Fontana estava perguntando sobre documentação e o manual para ajudar a tomar decisões mais seguras para as crianças. Então, como que nós podemos pensar em diretrizes que podem nos ajudar? E como podemos avançar com a tomada de decisão e a capacidade das nossas cidades poderem responder a essa nova pauta? Então, vamos começar com o Lars. Lars não teve oportunidade de falar muito ainda. Olha, na verdade eu não estava muito preparado, né, para falar sobre isso, mas enfim, é muito legal saber que vocês estão utilizando o Visão Zero como o marco, o arcabouço para esse trabalho aqui, principalmente com as crianças. Eu acho que Visão Zero e crianças é interessante e triste ao mesmo tempo, né? É interessante porque é tão fácil entender que zero é o único objetivo que nós podemos aceitar. É muito difícil de dizer, esse número é muito baixo de crianças morrendo, sabe? Então é muito fácil enfatizar as crianças. Agora, por outro lado, parece ser o caso também, né? A ideia de Visão Zero não é só uma meta ambiciosa, é uma mudança total na nossa mentalidade, como nós fazemos as coisas. E a gente tem que perceber isso, né? As crianças são vulneráveis, super vulneráveis, e a gente tem que entender que as pessoas cometem erros. Mas é interessante que a sociedade parece que aceita mais adultos cometendo erros, não respeitando o limite de velocidade, ao invés de que as crianças. As crianças precisam ser educadas, mas quando nós falamos de segurança viária para os adultos, nós gastamos muito dinheiro, né, nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a mudar essa mentalidade, sabe? E o que nós precisamos fazer sabe, a velocidade é uma coisa fundamental em áreas urbanas, não só ao redor das escolas, mas em áreas urbanas de modo geral. 30 km por hora é a única velocidade onde você pode sobreviver quando alguém comete um erro. Então, velocidade é fundamental. E nesse caso, onde você não pode ter uma baixa velocidade, né, e você precisa de uma boa separação. E também ouvimos aqui da Nani todo o trabalho feito com a proteção dentro dos veículos, e isso é uma coisa muito importante, muito útil. E temos alguns exemplos de sucesso. Na Suécia, é aí onde a gente conseguiu chegar a zero. Praticamente nenhuma criança sentada num veículo particular e morrendo. Então, na verdade, é possível proteger os usuários mais vulneráveis nos veículos se você fizer isso bem feito. Mas quando falamos das ruas, ainda enfatizamos muito os veículos andando acima da velocidade. Então, eu acho que é muito importante utilizar Covid, como muitos já falaram, como uma oportunidade até, né? Para fazer coisas que antes talvez eram quase que impossíveis. Obrigado, Lars. Vamos para a Anne. Anne, o que você acha sobre tudo isso? Eu sei que a NACTO também tem trabalhado muito com documentação e tal. Sim, muito obrigada. A Mari falou uma coisa muito interessante, falando sobre crianças. As pessoas não conseguem resistir. Isso é verdade.
ANACTO, quando nós desenvolvemos o nosso guia, nós pensamos muito nisso, sabe? É muito difícil dizer não para uma criança, é muito difícil os políticos dizerem não, difícil para as pessoas. É uma grande causa que todo mundo no mundo todo se preocupa. Então, essa ideia de projetar melhores vias para as crianças e concentrar nas crianças no ambiente urbano é falar sobre as crianças realmente e fazendo as ruas melhores para todos. Então, essa abordagem em dobro, concentrando nas crianças, espaços educacionais e seguros para as crianças, mas, ao mesmo tempo, são ruas que são melhores para todos, para jovens, para idosos, as pessoas de todas as faixas etárias, em todos os níveis na sociedade. Então, essa ideia, né, o que é bom para as crianças é bom para todos, na verdade. E é uma grande oportunidade até para as crianças, onde as escolas estão utilizando os espaços abertos para complementar as suas atividades dentro da escola. Então, podemos ter atividades lúdicas, onde as crianças podem aprender através das brincadeiras. Então, Covid-19 está nos dando essa oportunidade, né? De uma forma mais rápida, em muitos mais espaços, mais escolas, e impactando mais crianças, e algo muito mais a longo prazo. Então, eu acho que tem projetos fantásticos acontecendo, até coisas pré-Covid que estão sendo aceleradas agora, nesse novo momento. Tá certo, obrigado. Uma pergunta mais específica, side, eu vou falar com a Nani daqui a pouco, mas a Natalie também vai poder falar. Nós temos ótimos guias que inclui a metodologia que a SASAI utilizou, que nós ouvimos no começo, coisas de baixo custo, intervenções de baixo custo em relação às escolas, etc. E podemos entrar nos detalhes em como implementar a metodologia SASAI e as intervenções lá. E um ótimo relatório que a Natalie também desenvolveu, chamado Streets for Life, que também está disponível no site da organização. Mas, para falar com a Nani rapidamente sobre tudo isso, sobre essa questão, e algumas questões que nós vimos na nossa enquete, né, para entrar nos detalhes, em como mobilizar os políticos para que as cidades possam implementar e priorizar as crianças e também fazer com que os políticos sejam mobilizados e mudar o que eles estão fazendo. Com certeza. Eu queria mostrar dois exemplos rápidos, onde funcionou, outro onde não funcionou. Um aconteceu no meu país, no Uruguai. Nós trabalhamos com a polícia, com todo mundo, sobre a campanha das cadeirinhas, mas aí a polícia não fiscalizou, não aplicaram a lei, né? Porque não houve a decisão de aplicar essa lei. Levou mais de 2 anos para tentar chegar nesse nível. Então, se você não aplica a lei, se não há fiscalização, a estatística não vai mudar. Tá? Você ainda terá crianças morrendo dentro de veículos. No Chile, por exemplo, houve o compromisso com o Ministério do Transporte, né, o compromisso assumido na televisão. Eu estava do seu lado, eu fiquei impressionada, né, que ele estava assumindo esse nível de compromisso na televisão. Foi um compromisso público. Aí capacitamos a polícia, conseguimos a legislação e eles realmente fiscalizaram, aplicaram a lei em 1 ano. Isso foi 2017. Em 1 ano, eles diminuíram as mortes das crianças dentro de veículos em 57%, mais da metade. Então, quer dizer, é muito importante, é fundamental fiscalizar, né, aplicar a lei. Outra recomendação que eu tenho, em termos, e a ANACTO
claro, vai adorar esse comentário, eu tenho certeza. Uma das medidas menos onerosas e que tem maior impacto é reduzir a velocidade. É barato fazer isso. Então, claro, nas nossas cidades, as pessoas muitas vezes são contra isso. Eu vejo isso em muitas cidades, as pessoas dizendo, vocês são loucos, a gente não vai andar a 30 km por hora, isso é loucura, isso é lento demais. Então, as pessoas não querem ser muito agressivas, né? Mas a gente precisa ver com os bancos de desenvolvimento, etc., toda a infraestrutura disponível e é muito fácil e 0,00 alguma coisa do investimento para realizar algumas mudanças, né? Poucas mudanças nesses projetos de infraestrutura para reduzir a velocidade em áreas onde a gente tem universidades, escolas, teatros, hospitais, né? Então, é bom dar uma olhada nisso e ver se é possível fazer pequenas mudanças. Reaction or they are open to make those changes. So take the advantage of that. Então, é bom se aproveitar disso tudo. Sim, muito obrigado. Agora vamos falar com a Natalie. A Natalie deve ter muito a falar a respeito. Nós vamos um pouquinho além de 12h30 aqui no Brasil, tá? Provavelmente. Então, Natalie. Todo mundo se interessa muito na gestão da velocidade. Sure. Thanks so much, Abby. Sim, muito obrigado. Olha, vocês podem ver que eu já postei no chat o link, tá? E também um material da OMS que fala sobre isso. E o Child Health Initiative Toolkit tem muitos recursos de baixo custo nesse sentido. Então, eu quero falar sobre a importância de utilizar a voz das crianças, tá? E depois eu vou falar mais sobre o manifesto. Antes, a gente estava falando como envolver as crianças são irresistíveis, como é que elas podem ser agentes de mudança? Quando eu digo utilizar a voz da criança, eu não digo usar, eu quero dizer de uma forma orgânica, sabe, engajar, porque as crianças querem mudança e sabem que tipo de cidade elas querem. Então, um ótimo exemplo disso na América Latina é Vision Zero for Youth, na cidade do México. Ensinaram às crianças elementos básicos de segurança viária e depois disseram, olha, agora você sabe os detalhes, o que vocês querem ver? E as crianças sabem, elas dizem, até as mais novas, na cidade do México, eles utilizaram lupas, um lado era vermelho e o outro era verde, e conseguiam bater fotos do que eles gostavam e não gostavam da sua infraestrutura. A WRI fez algo parecido na Índia, utilizando uma foto vermelha, uma foto verde. Mostra o que você gosta e o que você não gosta. Apresente isso aos políticos, aos legisladores. Essas são as vozes que são irresistíveis e elas precisam ser ouvidas. Agora, na Fundação, nós acreditamos muito nisso e nós acreditamos que os adolescentes, principalmente, não estão sendo ouvidos, né? E não têm a vontade política nesse sentido. Nós vemos isso na estatística, sabe? Sendo impactados. Então, por isso que nós criamos o manifesto. Então, verifiquem. Eu vou postar isso no chat também, esse link no chat. Então, em resumo, nós estamos tentando organizar isso a nível da ONU, né, para aumentar financiamento e vontade política para essa faixa etária que muitas vezes é esquecida, tá bom? Eu vou postar o link aqui para vocês terem uma olhada. Muito obrigado, Natalie. Outra pergunta que está surgindo, tá, que é como melhorar as condições de segurança em áreas escolares que fazem parte de zonas industriais onde tem muito movimento de carretas, de caminhões, etc. Eu sei que é muito difícil, mas alguém quer tentar abordar essa questão? Olha,
existem muitas opções, sabe? Você tem que estudar, eu acho que a gente precisa saber onde esses caminhões participam do trânsito, talvez mandar as crianças por outra rua, ou deslocar essas carretas ou esses caminhões. Você pode diminuir a velocidade em alguns momentos do dia, alguns horários, ou ali você pode utilizar objetos, você pode pintar colunas ou árvores ou a rua para deixar mais visível que é uma área onde crianças estão ali. Né? Quando a gente vê muita cor, esse tipo de coisa, que a gente se identifica com as crianças, se você é um motorista, você geralmente vai diminuir a velocidade, sabe? É um alerta. Né? Então, quer dizer, é algo que todo mundo precisa concordar, né? Talvez falar com as transportadoras, né, que tem esses caminhões, alinhar tudo, e você tem que utilizar o nome das crianças ou a voz das crianças, porque as pessoas não resistem. Né? Ninguém vai dizer, eu vou acelerar o meu caminhão quando eu estiver perto de uma escola. Ninguém vai dizer isso, né? Então, assim é possível. Nós temos menos de 5 minutos antes de encerrarmos a sessão. A gente realmente não pode passar muito do tempo. Mas, enfim, Lars, eu acho que o Lars quer falar um pouco mais. Eu só queria acrescentar alguma coisa, sabe? Que, é claro, você não pode comprometer a segurança, mas é um mito também pensar que os caminhões precisam andar tão rápido, sabe? Então, o trânsito, né, congestionamento. Se a gente vê a velocidade média num veículo, esse não é o problema, sabe? A gente precisa ver que a velocidade máxima ou velocidade alta não resolve o problema dos caminhões e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho que é um mito, é um grande mito quando a gente fala de velocidade. É possível respeitar o limite da velocidade, e quando a gente não respeita é quando muitos acidentes acontecem. Então, quer dizer, se a gente tiver mais fatos sobre velocidade e transporte, a gente não temeria tanto a redução da velocidade. Onde a gente realmente tem congestionamento, problemas de capacidade, a gente reduz a velocidade, né, para poder aumentar a capacidade. Tá certo, obrigado, Lars. Uma coisa que está até no nosso site, seria muito bom poder falar, mas não resta muito tempo, a iniciativa Surfside, eles tiveram uma área industrial com muitas carretas próxima à escola. E isso está no nosso site, tá? A história de como eles lidaram com essa questão com barreiras, onde os caminhões estavam até avançando o pátio de muitas escolas, e algumas crianças até se machucaram em relação a isso. Então, enfim, existem ideias de baixo custo. Agora, uma pergunta que eu vi aqui de um colega de Salvador perguntando sobre a educação no trânsito, né, a luta com o governo brasileiro para colocar isso no currículo das escolas. Eu sei que estamos falando visão zero, infraestrutura e tudo mais, mas é claro que existe o espaço, né, para a educação no trânsito e engajando os alunos, engajando a comunidade através da educação. Alguém, rapidamente, eu sei que a gente não tem muito tempo, mas onde a educação se encaixa nisso tudo? Né? Visão zero e sistema seguro é a prioridade, mas onde que a educação se encaixa em tudo isso? Lars, uma coisa muito rápida, sabe? Eu acho que a educação é chave para os urbanistas. Mais importante, na verdade, do que até envolver as crianças. Eu acho que isso é que vai levar à grande mudança, de fato. Como podemos priorizar
caminhões antes das crianças, sabe? Isso é uma coisa que realmente tem que mudar. Então, nós precisamos de educação, sim. Nos resta 1 minuto, infelizmente, mas eu queria abordar essa questão que surgiu aqui. E, principalmente as crianças que têm alguma deficiência, né? As crianças com deficiência. Eu sei que a Natalie... olha, vocês podem verificar UNICEF Guidance. Eu vou compartilhar esse guia que tem a ver também com crianças com deficiência, mas se a jornada é mais segura para as crianças, vai ser mais seguro para todo mundo. Então, rampas, mas rampas boas, né? Nas calçadas, técnicas de COVID, se nós queremos que as crianças utilizem ônibus ou transporte em massa e tem uma deficiência, então uma máscara com um painel transparente para leitura labial, mas tem várias formas, né, assegurar a jornada das crianças com deficiência até a escola. Então, enfim, eu posso compartilhar alguns links com vocês ali no chat. Tá certo. Olha, eu vou ter que encerrar e passar a palavra de volta à Cláudia para a gente encerrar aqui de vez. Mas muito obrigado a todos, tá? Fantástico. Cláudia? Sim, muito obrigada, Avi. Você foi um ótimo facilitador. Eu acho que nós ouvimos muitas coisas hoje, coisas muito importantes, mensagens fantásticas de todos que participaram. Agora, eu queria só encerrar este webinar, primeiro agradecendo demais ao Avi, a Natalie, a Annie, a Nani, Lars e ao nosso diretor também, por estarem aqui conosco, e principalmente todos vocês, tá, que estão preocupados com as crianças em nossas cidades. Precisamos manter em mente que a segurança viária ainda é a primeira causa de morte para as crianças de 5 a 14 anos de idade. E para os jovens, de modo geral, 14 a 29 anos de idade. Então, isso precisa mudar. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Como o Andrés Gupta falou, nós temos que ter cidades mais agradáveis, cidades onde a gente pode educar as nossas crianças de uma forma justa, para ninguém ter que sofrer perdendo um filho ou uma filha. Visão Zero nos dá uma alternativa. Nos diz que, como nós cometemos erros, como os nossos filhos cometem erros também, não devem morrer ou sofrer uma lesão grave. Nós ouvimos de todos os nossos panelistas como é importante planejar e levar em consideração as crianças. Uma das coisas principais nessa conversa é a velocidade. Como é difícil pensar na gestão da velocidade em nossas cidades, que é fundamental se nós realmente estamos levando a sério a proteção das nossas crianças. Agora, depois de criar uma cidade que é boa para as crianças, na verdade vai ser boa para todo mundo. Então, vamos nos esforçar, vamos trabalhar para proteger toda criança na nossa comunidade, tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Nós teremos um webinar sobre gestão de velocidade em novembro. Então, espero revê-los lá e muito obrigado pelo seu tempo, tá certo? Tchau, tchau, muito obrigada.